Olá, querido irmão, amigo, amiga, você que está nos acompanhando agora pelo sistema de TV Cairóis, canal 7.1. É uma satisfação compartilhar esse momento com você, onde nós estamos mais uma vez no culto da família. Este culto que tem sido um momento e tem sido um instrumento de bênçãos para muitas vidas, para muitas famílias, para muitos lares. E você, na noite desse dia, pode ser plenamente abençoado, tão somente crendo na palavra de Deus, adorando o Senhor. Por isso, permaneça aí conosco, estamos solicitando que você fique aí conosco, vamos adorar e vamos exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Aproveite este momento para agradecer a Deus, para exaltar o Senhor por tudo que Ele tem realizado em tua vida, na tua casa, na tua família. Vamos iniciar este momento com oração nesta oportunidade. Maravilhoso Deus, poderoso Pai, no nome de Jesus de Nazaré, nós te agradecemos, ó Deus, nós invocamos o teu nome, pela nobreza e a grandeza, Senhor, do teu poder. Pai, mais uma vez tu nos concede estarmos aqui. Vem, ó Pai, nos contemplar com a tua graça, com a tua misericórdia, ó Pai Santo. Deus, no nome de Jesus, eu te peço que tu venha abençoar, Senhor, cada um dos irmãos, cada uma das irmãs, ó Pai, que estão agora conosco no culto da família. Deus de Israel, abençoa com toda sorte de bênção, abençoa com as tuas manifestações e com a tua presença, ó Pai, em o nome de Jesus, nós te suplicamos e nós te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Estaremos fazendo a leitura de um texto aqui muito importante. Estaremos fazendo a leitura de um texto da palavra de Deus, que encontra-se em Romanos, carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 1, até o versículo de número 5. Você amigo, você amiga, você que está ao alcance aí desta voz, você que está ao alcance desta imagem, participe conosco agora. Pegue uma Bíblia, vamos ler a palavra de Deus, que encontra-se em Romanos capítulo 14, a partir do versículo de número 1. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas, sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come, não julgue que come, porque Deus o recebeu por seu. Versículo de número 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé, ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Repito, cada um esteja inteiramente seguro no seu próprio ânimo. A palavra de Deus em Romanos capítulo de número 14 e capítulo de número 15 nos trata de algo muito importante e muito atual no que diz respeito à igreja, ou à diversidade que compõe a unidade da igreja nos dias atuais. O apóstolo Paulo, se deparando com a igreja de Roma, a igreja de Roma que era composta por gentios convertidos e também por judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Então, haviam pessoas que observavam com muita clareza e com muita observância os princípios da lei, e tinham os gentios que usufruíam-se da liberdade cristã, da nova aliança, do novo concerto, dos princípios do novo tratado, agora consistindo no novo sacerdote, que é Jesus Cristo de Nazaré. E aquela mesclagem deu um alvoroço, digamos assim,
porque os gentios apontavam para os judeus, que guardavam o sábado, que deixavam de comer determinados tipos de carne, apreciavam mais propriamente os legumes, fazia diferença entre dia e outro dia, enfim, observava a circuncisão e outros fatores. Já os gentios convertidos não observavam esses fatores, porque acreditavam, claro, que pela graça agora, dominado ou não, nem agora ser pelo princípio ou pelos princípios da mosaica. Diante disso, o apóstolo Paulo chega para lhes trazer uma palavra, lhe revelar o que é importante, relevante para o meio da fé cristã, o que é relevante para a posição do reino de Deus, o que é relevante que nós devemos observar como porque uns e outros estavam observando, ou deixando de observar, ou observando carne, mundo, enfim, fazendo diferença um dia, evidenciando que, na verdade, isso tudo é irrelevante, porque no reino de Deus, discernir, nós devemos observar, discernir o que é e o que não é importante para a vida espiritual, o que é relevante e o que não é relevante para fim da nossa salvação. Quando eles estavam nessa discussão contínua, um apontando para o outro, um julgando o outro, o apóstolo Paulo chega evidenciando no versículo de número 17 de Romanos capítulo 14, dizendo: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O apóstolo Paulo estava evidenciando, ou querendo dizer para eles que não é importante evidenciar ou focar questões de comida ou bebida, questões de usos e costumes, isso ou aquilo. Não. O importante é vocês evidenciar aquilo que de fato caracteriza o reino de Deus. E eu quero dizer para vocês que o que caracteriza o reino de Deus é a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo de Deus. Quando na atualidade hoje, isso muito acontece. Muitas pessoas deixam de focar naquilo que é relevante, deixam de focar no fruto do Espírito, deixam de focar no amor, deixam de observar a paciência, deixam de observar a longanimidade, deixam de observar o temor a Deus, deixam de observar vários outros fatores importantes e relevantes para a sua vida cristã, deixam de observar as manifestações dos dons espirituais e outros fatores que são muito importantes e ficam categorizando ou elaborando o perfil espiritual de uma pessoa a partir de usos e costumes ou de elementos que na verdade são absolutamente irrelevantes para a nossa vida espiritual ou para a nossa comunhão com Deus. Meu amado irmão, minha irmã, minha palavra nesta noite, a palavra do Senhor ao teu coração nesta noite, é que nós devemos ter muito cuidado, porque quando nós caímos nessa discussão, nós incorremos no erro de estar julgando os outros, ou nós tendemos a julgar os outros, e o ato de julgar é algo muito sério. O Senhor Jesus, falando em Mateus capítulo de número 7, ele disse: não julgueis. E julgar significa o quê? Ter uma opinião sobre, significa expressar um parecer, significa manifestar um juízo de valor acerca de alguma coisa, significa proferir uma sentença. E nesse meio cristão, nós muito queremos saber o que é pecado e o que não é pecado, o que é relevante e o que não é relevante. O que é importante para a nossa fé cristã e o que não é importante para a nossa fé cristã. O que de fato edifica e o que não edifica. O que convém e o que não convém. A Bíblia,
ela nos dá explicações várias, a partir da qual nós podemos saber o que é pecado, aquilo que não é pecado, aquilo que é relevante, aquilo que não é relevante para mim e para você. Nessa questão o apóstolo Paulo chega, porque os irmãos estão se apunhalando, os irmãos estão julgando uns aos outros, dizendo: se tu fizeres isso, tu não serás salvo, se tu fizer isso ou deixar de fazer isso, tu não serás crente, ou tu não é um cristão. E o apóstolo Paulo, por várias vezes no capítulo de número 14 aqui, evidencia o fato de nós devemos não julgar uns aos outros, tanto no versículo de número 3, versículo de número 4, versículo de número 10, versículo de número 13, em todos esses versículos, a palavra de Deus diz para nós não julgarmos uns aos outros. Quanta gente muito equivocada, caindo por essa tendência, por esse conto natural que se manifesta no nosso ser, porque nós temos uma tendência natural de elaborar um perfil espiritual sobre a vida da outra pessoa, e nós esquecemos o nosso mesmo. Nós temos uma tendência profunda de querer julgar, de observar, de elaborar um perfil sobre o outro, e nós não analisamos sobre nós mesmos. Esse ato de julgar é muito sério, e é por isso que o Senhor disse assim: não julgueis, para que não sejais julgados. Se você não quiser ser julgado, se você não quiser receber uma sentença, se você não quiser ser punido, não julgue os outros, julgue a você mesmo. Faça a autoanálise, faça o autojulgamento, que assim você será bem-aventurado. E por que nós não devemos julgar uns aos outros? É porque com o mesmo juízo com que nós julgarmos os outros, nós seremos julgados. O Senhor Jesus falou isso em Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 2. E com a mesma medida com que vós medirdes os outros, vocês também serão medidos. Ei, nós devemos observar que, diante desse contexto de julgar os outros, de elaborar um perfil sobre o outro espiritualmente falando, nós temos uma tendência de trilhar pelo caminho do criticismo. Não é quando o Senhor nos fala em Mateus capítulo de número 7, que nós não devemos censurar, nós não devemos observar aquilo que de fato é errado e chamar aquilo de erro. Não, não é isso. O Senhor está condenando aqui é a prática de viver no criticismo, aquela pessoa que se ocupa efetivamente em olhar e observar o erro dos outros, em vez de observar os seus. Tanto que eles estavam fazendo, e o Senhor os critica em Mateus capítulo de número 7, dizendo: olha, vocês enxergam o argueiro que está no olho do outro, e vocês não enxergam a trave que está no olho de vocês. Argueiro é um pequeno cisco sólido que está no olho do outro, é um pequeno cisco. E às vezes a pessoa enxerga uma pequena limitação, enxerga uma pequena fraqueza, enxerga um pequeno problema que existe no outro, que existe na outra, e não consegue enxergar uma trave que está no seu próprio olho. Trave aqui, na versão King James, é uma viga. Significa um grande pedaço sólido, algum objeto sólido grande, que está no seu próprio olho. A pessoa, quando se coloca ou se põe a julgar os outros ou as outras, ela muito facilmente vai enxergar os problemas dos outros, por mais que sejam minúsculos em relação aos seus, e vai fechar os olhos para os seus próprios problemas. Na medida que assim fizermos, o nosso problema... Ei, para falar sobre isso, nós devemos analisar que a igreja, ela é composta de diversidade de... Tem membros mais fracos e tem membros mais fortes. A palavra de Deus nos fala no versículo de número 1, Romanos capítulo 14, recebei aquele que está debilitado na fé,
mas receber com mansidão, não receber em contenda, não receber em dúvidas. Deixa eu lhe falar uma coisa: quando alguém for apanhado em alguma fraqueza, quando alguém for apanhado em alguma limitação, quando alguém for apanhado em algum problema espiritual, eu e você e seu irmão, que é maduro na fé, você deve conduzir o tal com mansidão, em amor, como nos fala Gálatas capítulo de número 6, versículo 1. E entender que o Senhor, Ele é Deus do forte, mas Ele é Deus do fraco. Ele gosta de um e Ele gosta do outro. Ele ama um e Ele ama o outro. Por isso que o apóstolo Paulo disse: tu que não comes, não julga o teu irmão que comes. E tu, irmão, que come, não julga o teu irmão que não come. Porque Deus é Deus do que come e Deus é Deus do que não come. Ele é Deus daquele que faz diferença entre um dia e outro, e Ele é Deus do outro também, que não faz diferença entre um dia e outro. Ô amigo, meu irmão, minha irmã, nós devemos tomar muito cuidado, porque você tem dito às vezes o seguinte: eu não estou nem aí, se alguém vai parar para me criticar, se alguém vai me julgar assim ou assado. Não é por aí também. Diante daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, no contexto da nossa trajetória cristã, nós devemos analisar alguns fatores, para nós sabermos se algo é pecado ou não, se algo é agradável ou não aos olhos do Senhor. Nós devemos observar ou pontuar alguns fatores. Aquilo que você está fazendo, o que eu estou fazendo, glorifica a Deus? 1 Coríntios capítulo de número 10, versículo de número 31, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto dizendo: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer uma outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você está fazendo algo, e esse algo que você está fazendo glorifica a Deus, exalta a Deus, ou profana o evangelho, ou profana o nome do Senhor, ou escandaliza o reino de Deus? Porque muitos irmãos lá estavam comendo exageradamente, muitos irmãos estavam lá utilizando-se da liberdade, mas usando da liberdade sem amor. E a liberdade cristã, a qual nós temos, ela deve ser utilizada, mas com amor para com os outros. Quando você vai fazer algo, realizar algo, você analisa e diz: não, isso não é pecado. Mas isso escandaliza? Isso não é pecado. Isso até pode fazer, mas convém que se faça? Será se convém? O apóstolo Paulo nos fala também, 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 23. Ele diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Muitos crentes aqui na igreja de Roma, através do seu comportamento, ou através da sua liberdade cristã, desacompanhada, desassistida de amor para com o outro membro, de amor para com o seu irmão, sem amor para com o seu irmão, estava fazendo com que algo que na verdade não é pecado, se tornasse pecado. Porque em vez de ajudar, em vez de edificar, em vez de fazer com que o seu irmão cresça, você estava se tornando uma razão de tropeço. Você estava fazendo com que o teu irmão se escandalizasse naquilo. E às vezes, fazer o outro se escandalizar em coisas pequenas. O apóstolo nos fala, no capítulo de número 14, versículo de número 13, a parte B do versículo diz assim: antes,
seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. No versículo de número 32 de 1 Coríntios, capítulo de número 10, ainda ele diz: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, e nem à igreja do Senhor. Você sabe o que é isso aqui? Muitas das vezes é ter que viver uma vida abnegada. Eu sei que algo não é pecado. Eu sei que algo não me leva ao inferno se eu fizer isso. Mas eu deixo de fazer isso para que eu ajude outros irmãos a chegarem no céu. Não sendo razão de tropeço e não sendo motivo de escândalo para a fé daquele meu irmão que ainda não compreende na sua inteireza aquilo que está sendo realizado. O irmão, irmã, nós devemos tomar muito cuidado, porque nós somos um corpo. A igreja do Senhor é um conjunto de membros. E nós devemos ajudar uns aos outros, inclusive a caminhar para a eternidade. E eu e você, dependendo da maneira como nós nos comportemos, nós não estamos gerando edificação na vida dos outros. Ou dependendo da maneira como nós nos comportemos, nós estamos sim ajudando o irmão a crescer espiritualmente e a aumentar o seu nível de intimidade com o Senhor dos Exércitos. O apóstolo Paulo ainda fala em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser levado por nenhuma delas. Então, muitas das vezes, se por um lado você deve analisar o irmão fraco e ter piedade dele, você deve se comportar de modo que não seja razão de tropeço para a sua fé, não seja motivo de escândalo para a vida dele. Pelo outro lado também, você deve saber e ter uma certeza, uma convicção de liberdade no seu interior, que você não está mais sob princípios de leis antigas. Você agora vive a liberdade da graça. Só que essa liberdade, mesmo esta liberdade, te dando o direito de ser livre, você deve ponderar muitos fatores no que diz respeito ao relacionamento com os demais cristãos ou com as demais pessoas. Interessante que essa questão de julgar, nós devemos tomar muito cuidado, que a vida cristã, ela é descrita por oscilações. Tem tempo que você está em cima, tem tempo que você está aqui na base. Quando você está na crista da onda, quando você está em cima, no ápice da tua comunhão com o Senhor, você diz: nem que o Senhor volte agora, nem para o Senhor, ou tomara que o Senhor viesse agora. Ou então, quando você está nesse estado de situação, muitas das vezes, se você não vigiar, você se sente no direito de julgar ou de fazer juízo de valor espiritual sobre a vida de outras pessoas. Tome cuidado com isso, porque hoje você está se sentindo super bem, amanhã você pode estar se sentindo mal, pode estar se sentindo nada. E tomemos cuidado para que nós não julguemos uns aos outros. Há uma grande tendência, quando nós vamos julgar os outros, é que nós enchemos o prato da penalidade. Nós queremos colocar a pena mais severa para aquele que errou, para aquele que saiu do caminho, para aquele que saiu do trilho. Nós queremos puni-lo da maneira mais severa possível. E nós devemos tomar cuidado, porque com a mesma medida com que nós medimos os outros, nós seremos medidos. A palavra de Deus nos fala em 2 Samuel, capítulo de número 12, uma história muito conhecida. Você sabe que
O profeta Natã foi despertado por Deus e foi outorgado por Deus aí até o rei Davi, porque Davi, apesar de ser rei e ter muitas mulheres à sua disposição, mulheres às quais ele tinha acesso de fato, dentro de um princípio legal, ele foi dentro de uma linha ilegal e ele coabitou-se com a mulher de um dos seus soldados, mulher de uma maneira indevida. E quando Natã foi despertado por Deus para ir até Davi, Natã chegou contando uma história dizendo: Davi, havia numa cidade um homem rico e um homem pobre. O homem rico tinha muitas ovelhas e vacas. O homem pobre, porém, só tinha uma ovelha que criara desde o seu nascimento e era considerado como fosse uma filha sua. E ele era muito pobre e só tinha aquela ovelha. Vindo um viajante, um andarilho, estava com fome, chegou na sua casa ali, e ele, em vez de pegar uma das suas criações, matar e alimentar aquele viajante, pegou o único animal, a única ovelha que aquele pobre vizinho tinha, matou e deu de comer àquele viajante. E aí Natã diz: o que deve ser feito a esse homem? E aí Davi disse: esse homem é digno de morte. Esse homem deve morrer da maneira mais severa possível. Quando ele fala isso ou externaliza o seu sentimento de punição ou de julgamento em relação àquele homem da história que Natã havia contado para ele, Natã chega e diz: pois esse homem é tu, Davi. Esse homem é tu. Ei, nós devemos tomar cuidado, porque a mesma maneira, ou da mesma maneira com que nós estabelecemos regra para os outros, nós também receberemos essas regras. Se você quiser ser um homem, se você quiser ser uma mulher bem-aventurada, bem-aventurada, é necessário que você observe a si mesmo e não aos outros, porque julgar os outros é fácil. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Cada um deve fazer análise da sua própria vida. E eu pergunto para você: como está a sua vida diante de Deus? Como estão os seus olhos na noite desse dia? Os olhos espirituais, como eles estão? Estão com um cisco? Estão com uma trave? E você está vendo o cisco que está no olho do teu irmão e não está vendo a trave que está no teu? Eu quero orar com você nesta oportunidade. Eu quero orar ao Senhor com você neste momento. Você vai orar ao Senhor e dizer: Senhor, me livra do criticismo. Me livra, Senhor Deus, desse espírito de crítica aos outros. E faça crítica a você mesmo. Todos os dias pela manhã, quando você levantar. Todos os dias pela manhã, quando você acordar e fizer sua oração, faça análise da sua própria vida espiritual para com Deus. E desta maneira, o Senhor te abrilhantará de uma maneira poderosa. Vamos orar nesta oportunidade. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você nesta oportunidade. Deus bendito, Senhor maravilhoso, nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu favor. Senhor, nós te louvamos pela tua misericórdia, ó Pai. Eu te apresento o teu filho, eu te apresento a tua filha, ó Pai, que está ao alcance agora, ó Pai, deste som, que está ao alcance, ó Pai, desta voz, que está ao alcance desta imagem, ó Pai Santo. Deus, o teu filho, a tua filha, ó Pai, que está cultuando a Ti agora,
Oh Senhor dos exércitos, Pai, vem adentrar este coração, ó Pai, manifesta o teu favor, manifesta o teu poder, ó Pai, nesta alma, no nome de Jesus de Nazaré. Senhor, nos livra, Senhor Deus eterno, desta ocupação horrenda, ó Pai, que é o espírito do criticismo, ó Pai, mas que nós tenhamos, ó Pai, amor, que nós manifestemos um zelo, ó Pai, para com as outras vidas, para aquele que está fraco, que está débil na fé, em o nome de Jesus de Nazaré, que a nossa manifestação venha ser de ajuda, que a nossa manifestação, ó Pai, venha ser de socorro, ó Pai, e não de julgamento, e não de crítica, ó Pai. Meu Deus, no nome de Jesus de Nazaré, ajuda, ó Pai, cada um dos teus filhos, ajuda cada uma das tuas filhas, ó Pai, a ajudarem outras pessoas, outras vidas, ó Pai, e que elas venham, ó Pai, viver um novo tempo, ó Pai, um tempo de restauração, um tempo de refrigério na tua presença. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor, sê conosco, ó Pai, continuamente nós te suplicamos, nós te agradecemos, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Aleluias. Oh, glória a Deus. Nós já estamos chegando ao término de mais um trabalho, de mais um culto nesta oportunidade. Queremos agradecer a Deus pela sua vida. Você pai, você mãe que está aí até agora, você filho, filha que está aí até agora, louvando e adorando o nome do Senhor nosso Deus. Que o Senhor venha te abençoar com toda sorte de bênção. Que o Senhor Deus de Israel contemple o teu presente, mas te abençoe também com um futuro brilhante na sua presença. Ei, estamos chegando ao término de mais um trabalho. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos pastores da nossa querida igreja Assembleia de Deus Missão em Marabá, cujo pastor, nosso pastor presidente, pastor Salles, Deus também o abençoe com toda sorte de bênção. Deus abençoe a nossa igreja como um todo. Nós estamos aqui todas as terças-feiras. Que Deus abençoe a tua casa. Não perca um só culto na presença de Deus. Deus tem coisas extraordinárias e fabulosas para a tua vida, para a tua família e para os teus filhos e para todos, em o nome de Jesus. Estamos chegando de fato ao término de mais um trabalho. Estamos servindo ao Senhor ali no templo Novo Planalto, Congregação Novo Planalto, que fica no bairro que leva o seu nome, ali na Avenida Itacaiunas, esquina com a Senhora da Conceição, próximo à Avenida Boa Esperança. Se você quiser nos visitar, será uma alegria receber-lhe ali. Traga a sua família e certamente Deus tem uma palavra ao teu coração, Deus tem uma palavra à tua casa. Faça assim com a sua mão no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Senhor nosso Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um dos seus filhos, e todos que são mais que vitoriosos, digam amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te fortaleça, e até a próxima, querendo Deus.